Olá, meu nome é Gabriela Romancini, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática da Uninter do Polo de Rolândia. Estou aqui para apresentar para vocês o meu portfólio da fase 2 do módulo A de 2020, que fala sobre desmatamento. O portfólio consiste na elaboração de um projeto multidisciplinar que vai envolver as disciplinas de matemática, química, física e geografia. No princípio, os professores eles vão se reunir numa sala com coordenação pedagógica e vão alinhar todos os detalhes das etapas do projeto, que vai durar 2 dias, durante o horário de aula deles mesmo. Os alunos vão ser comunicados verbalmente por meio de um folder explicativo e também divulgação de redes sociais, pois no final ele será um evento aberto, a população também vai poder visitar e ver os trabalhos dos alunos. Os pais dele vão ser comunicados e as atividades elas vão ser separadas por etapas. E primeiramente os alunos vão ser retirados para uma sala maior, onde serão agrupados de 4 em 4 alunos. Vai ser apresentado o projeto de uma forma geral, como ele se desenvolverá. E logo após, a professora de Geografia vai falar um pouco sobre o desmatamento, sobre o que é o desmatamento, que é a retirada de uma superfície vegetal total ou parcialmente de algum determinado lugar. Um local ele pode ser desmatado por diversos motivos, dentre eles a exploração mineral, o agronegócio e a urbanização. E esse tipo de prática ele acontece desde o princípio da humanidade, porém ele se tornou mais forte na época da Revolução Industrial, fazendo com que diversas florestas tropicais intemperadas fossem devastadas. E dados revelam que a prática agrícola, por meio das produções em escala industrial e pecuária, por meio do aumento dos pastos extensivos, fomentam o desmatamento em vários países do mundo. E dentre as consequências do desmatamento está o comprometimento da biodiversidade da área. Espécies da fauna, elas vão perder o seu habitat, tanto que acontece hoje, normal, pra gente é normal, verem animais da floresta invadindo as cidades. Por quê? Porque o habitat deles foi destruído por crescimento das cidades. Hoje, várias vezes acontece de entrar cobra na casa do pessoal. Por quê? Porque o habitat delas foi destruído, foi construído casas ali onde elas moravam. E é lógico que elas vão entrar, elas não sabem discernir o que é uma casa, o que é um lugar onde elas moram, né? E as espécies da flora também elas podem entrar para a lista de ameaça e extinção. Muita plantação original do local onde está sendo desmatado pode simplesmente sumir, não existe mais. E isso que acontece? Isso pode causar um desequilíbrio ambiental, prejudicando até mesmo as atividades primárias, das quais muitas famílias dependem, e também a economia, como a caça, a agricultura, a pecuária. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens de um lugar sendo queimado, sendo totalmente queimado, animais fugindo do fogo, um lugar que foi praticamente todo desmatado, foi tirada a vegetação original para o cultivo, para a plantação, e também uma cidade onde foi tirada praticamente toda a vegetação original, só deixaram a mata ciliar em volta daquele lago para ser construída cidades, serem construídas casas, prédios, e isso tem acontecido cada vez mais. E a segunda etapa desse projeto vai entrar a professora de Química, e ela vai apresentar um pouco dos problemas ambientais da cidade de Florestópolis, que é onde a gente vive, vai comparar com os efeitos da cidade de Altamira, no Pará, que elas possuem diferentes formas de desmatamento. E em seguida ela vai apresentar os elementos químicos presentes nas queimadas da cana e o que podem causar no meio ambiente e à saúde humana. A cidade de Florestópolis ela tem uma área total de 246.329 km². E sua população total, segundo o censo do IBGE de 2010, possui 11.220 habitantes. A área de Mata Atlântica do município de Florestópolis é de 2.879,96 hectares, que representa 11,69% da Mata Atlântica original do município.
A região, ela é produtora de cana-de-açúcar e na cidade temos uma usina de açúcar e álcool chamada usina Alto Alegre, que foi incorporada em 2010 e na sua produção está o açúcar cristal, o álcool hidratado e o álcool anidrocarburante. A capacidade da usina é de cerca de 1 milhão de toneladas de cana-de-açúcar por safra, por ano. E ela gera 2.500 empregos diretos, que são efetivos, e 6.840 empregos indiretos, que são os famosos safristas, que só trabalham na época da safra, porém com carteira assinada, tudo regularzinho. Essa é a usina daqui de Florestópolis. A usina ela tem o seu próprio programa de preservação ao meio ambiente, com profissionais da área, inclusive engenheiros ambientais. Porém, mesmo com todos os cuidados, a gente sabe que o cultivo da cana-de-açúcar faz com o meio ambiente. E também vamos falar um pouquinho de Altamira. Altamira lá no Pará, que em questão de área total é um pouquinho menor que Florestópolis, tem 159.533 km². E a população total, segundo o censo do IBGE de 2018, é de 113.195 habitantes, ou seja, praticamente 10 vezes a mais do que Florestópolis. E segundo o site aquitemmata.org.br, que foi onde eu pesquisei tanto em Florestópolis quanto em Altamira, não tem Mata Atlântica na região, infelizmente. E a cidade de Altamira ela tem uma usina hidrelétrica, com a usina Belo Monte. A potência da usina é de 11.233 megawatts, mas ela opera com um reservatório reduzido. E, em média, ao longo do ano, ela produz 4.500 megawatts, o que representa aproximadamente 10% do consumo nacional. Em potência instalada, ela é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo, atrás inclusive da usina de Itaipu. O reservatório da usina ele tem uma área de 478 km², e a barragem dela ela é construída no rio Xingu. Esse aqui é o relatório do IBAMA em relação à construção da usina, quais são os efeitos, os impactos ambientais em relação à construção da usina. Eu não vou falar todos, porque senão vai ficar muito longa a lista, mas dentre eles está as mudanças, as perdas de imóveis, muitas pessoas foram deslocadas, foram desapropriadas da terra por causa da construção, eles precisavam do terreno. Mudanças no escoamento e na qualidade da água, danos ao patrimônio arqueológico, perdas de postos de trabalho, retirada de vegetação, mudança na paisagem, perda de jazida de argila, mudança na espécie de peixe, no tipo de pesca, e dentre outros, foram muitas. E a terceira etapa, que vai começar já no segundo dia, a professora de física já vai apresentar um pouquinho dos efeitos ambientais dessas usinas. E a retirada da cobertura vegetal, ela vai agravar a questão de mudança climática também. Além do aumento de emissão de gás poluente à atmosfera, que tem agravado o efeito estufa, tem causado o aquecimento global. O desmatamento ele é considerado um dos fatores responsáveis pelas alterações do clima. Cada vez os anos vêm ficando mais quentes, a temperatura da Terra está aumentando, as geleiras elas estão derretendo e tem causado inúmeros danos ao ecossistema e também à saúde humana. Outra questão que está ligada diretamente ao desmatamento são as alterações do solo, como a erosão, o assoreamento. Todas essas questões, elas convertem para o bem-estar e a qualidade da vida da gente, de tanto nós seres humanos como todos os seres vivos do planeta. Todos dependemos das florestas, seja para a produção do oxigênio, seja para o fornecimento de matéria-prima, para a produção de itens essenciais à vida. Se acabamos com esse recurso natural, obviamente somos nós que vamos sofrer diretamente essas consequências. E isso já tem sido observado. Dentre esses efeitos, temos também os impactos da queima de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que ela vem sofrendo um aumento da produção desde que o álcool ele foi considerado um combustível menos poluente relacionado à gasolina e ao óleo diesel. E
Uma das práticas mais comuns hoje na colheita da cana-de-açúcar é a queima da palha da cana, que ela facilita as operações de colheita, porque ela vai tirar aquelas folhas, matéria-prima que não é matéria-prima, que é objeto descartável em relação à colheita, que não vai servir para a produção do açúcar e do álcool. Aqui temos uma imagem da queimada de cana-de-açúcar. Aqui na região a gente sofre muito com isso, inclusive motoristas, porque tem muita cana-de-açúcar plantada em volta das estradas e com isso gera muita fumaça, prejudica a visibilidade dos motoristas. Já causaram vários acidentes aqui por conta disso, já aconteceram inclusive. E um dos pontos mais críticos sobre a queima da palha da cana-de-açúcar são as emissões dos gases do efeito estufa na atmosfera, o gás carbônico, o monóxido de carbono, o óxido nitroso, o metano e a formação do ozônio, além da poluição do ar atmosférico pela fumaça e a fuligem, e além de tudo, a fumaça que a própria usina expele na camada de ozônio durante a produção do açúcar e da cana. A queima da palha equivale à emissão de 9 kg de CO2 por tonelada de cana. Agora, se imagina na usina daqui de Florestópolis, que só aqui tem mais de 1 milhão de toneladas de cana por ano. O quanto de CO2 que não é emitido durante um ano aqui na região. Então, a gente já pode imaginar o dano enorme que é causado na nossa região por conta exatamente da queima da cana-de-açúcar. Por algum tempo foi até proibido essa prática. Em algumas áreas eles simplesmente colhem com máquinas agrícolas. Mas ainda é muito queimado, principalmente na beira das estradas. Eles queimam muita cana aqui na região. E também, além de tudo, a queima da cana, ela prejudica gravemente a atividade biológica do solo e compromete também a fertilidade do solo. Muitas áreas da região aqui é considerada infértil e improdutiva exatamente porque foi cultivado muita cana-de-açúcar ali e acabou matando a terra. E para finalizar o projeto, a professora de matemática ela vai apresentar dados quantitativos, ela vai separar todos esses dados que foi apresentado e muito mais, vai mostrar para os alunos para ajudar eles a produzir um banner explicativo para conscientizar a população que vai lá visitar os trabalhos deles depois. O método de avaliação desse projeto vai ser exatamente a construção desse banner, eles vão apresentar, eles vão mostrar o banner, porque a população precisa muito de um incentivo, precisa muito de conscientização, porque quem vai sofrer com tudo isso é a gente. Infelizmente, a gente não pode parar a produção da cana, a gente não pode parar a produção do açúcar, a gente não pode parar a produção do álcool, muito menos a produção de energia hidrelétrica. Porém, a gente pode mudar as nossas atitudes. Se a gente pega o lixo e põe no lixo, a gente já provoca uma mudança no ambiente. Agora, se a gente pega esse lixo e joga na rua, isso futuramente vai prejudicar a gente. Pode não prejudicar a gente, mas pode prejudicar nossos filhos. E a população precisa saber disso. Eu acho muito importante que os alunos se conscientizem disso e que eles passam para a população qual o papel de cada um, de cada ser, para que a gente possa viver num ambiente melhor, para que a gente possa sobreviver mais na Terra. E assim a gente vai finalizar o projeto.